Olá, nós iremos resolver agora um exercício de IND 370, que é um exercício de mistura de fluxos de ar. O exercício é o seguinte: suponha que massas de ar que passaram por dois dutos se unirão passando por um terceiro. As vazões de massa de ar iniciais são 200 e 350 metros cúbicos de ar por segundo. Algumas propriedades psicométricas dessa massa de ar iniciais estão apresentadas na tabela abaixo. Ou seja, a gente tem aqui o ar 1, que possui essas características psicométricas, o ar 2, que possui essas características, e eles vão se misturar, dando origem ao ar 3. Nós precisamos encontrar as características desse ar 3 para poder responder às questões A e B aqui. No A pergunta: complete a tabela apresentando as propriedades psicométricas de todos os pontos do duto 1, 2 e 3. E B, qual a vazão que passará no terceiro duto. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é encontrar todas essas outras características psicométricas do ar no duto 1 e no duto 2. Para isso, a gente vai precisar de um gráfico psicométrico. Então, aqui temos o gráfico psicométrico que iremos utilizar. Uma característica é que nós precisamos de duas propriedades conhecidas para poder identificar as demais. Uma vez que nós temos duas características, como por exemplo, temperatura de bulbo seco e umidade relativa, que é o apresentado no exercício, nós podemos demarcar um ponto e a partir desse ponto encontrar as outras propriedades, como razão de mistura, pressão de vapor, entalpia específica e volume específico e a temperatura de bulbo úmido. Então vamos fazer isso. No exercício nos foi dado duas características: a temperatura de bulbo seco como sendo 25 graus Celsius e a umidade relativa como sendo de 30%. Então vamos traçar essas duas curvas e fazer a interseção. Fazendo isso aqui, nós traçamos aqui a temperatura de bulbo seco como sendo 25 graus Celsius e pegamos aqui a umidade relativa como sendo de 30% e encontramos um ponto aqui. Agora, a partir disso, nós podemos encontrar as outras características deste ar do duto 1. Então, a primeira coisa que nós faremos é traçar uma linha horizontal passando por esse ponto para poder aqui de cara já encontrar a pressão de vapor e a razão de mistura. Traçando então essa linha horizontal e analisando aqui no gráfico, nós vemos que a razão de mistura é de aproximadamente 0,006. Então vamos anotar isso. Razão de mistura 0,006. Fazendo o mesmo agora para a pressão de vapor, nós temos que aqui é o 9, então é de aproximadamente 9,5. Então vamos para a pressão de vapor como sendo 9,5. Em seguida, nós podemos traçar uma outra linha para encontrar aqui a entalpia específica. Essa linha ela deve ser traçada seguindo a inclinação do gráfico de entalpia específica. Traçando então essa linha, nós encontramos um valor de aproximadamente aí 40. Então vamos anotar a entalpia específica. 40. Nós podemos também traçar uma curva seguindo a inclinação agora do volume específico para encontrar esse volume específico. Fazendo isso, nós encontramos um valor aqui de aproximadamente 0,852. 0,852 para volume específico. 0,852, pronto. Agora, só falta que nós encontremos a temperatura de bulbo úmido. Ela é simples de ser encontrada, basta seguir essas curvas aqui, a inclinação dessas linhas aqui. Olhando aqui, nós temos aproximadamente aqui 14 graus, então é de aproximadamente 14,6 graus aqui. Está entre o 14 e o 15, então vamos colocar 14,6 graus Celsius para a temperatura de bulbo úmido. Agora que nós encontramos todas as propriedades do ar no duto 1, nós devemos repetir o processo para o ar do duto 2.
Nos foi dado aqui pelo exercício que no duto 2 o ar possui uma temperatura de bulbo seco de 40 graus Celsius e uma umidade relativa de 55%. Então, vamos traçar isso aqui no gráfico psicrométrico e nós encontramos aqui 40 graus Celsius e 55% de umidade relativa. Encontramos aqui o nosso ponto de estado do ar no duto 2. Então, como nós fizemos para o ar no duto 1, vamos traçar aqui uma linha para encontrar a pressão de vapor e a razão de mistura. Fazendo isso e analisando aqui, nós vemos que a pressão de vapor é de aproximadamente aqui 40. Ele caiu em cima do 40 aqui. Então vamos colocar a pressão de vapor como sendo 40. Olhando agora a razão de mistura, nós vemos que ele caiu aqui entre o 0,025 e o 0,026. Então vamos colocar aqui como sendo 0,0257. Então, 0, aqui a razão de mistura como sendo 0,0257. Dando continuidade, nós devemos encontrar agora a entalpia específica. Como observação, nós vemos que, tanto para a entalpia específica quanto para o volume específico, o gráfico ele possui duas partes, que são com valores coincidentes. Então, para traçar corretamente essas curvas, nós devemos fazer com que o valor de uma coincida com o valor da outra. Fazendo isso, nós vamos garantir que a curva possui uma inclinação correta para a determinação do valor. Olhando aqui então o valor da entalpia específica, nós vemos que ele está aqui entre 100 e 110. Contando de 2 em 2 aqui, como ele sobe de 2 em 2, nós vemos que o valor de entalpia específica é de 106. Então, vamos anotar aqui a entalpia como sendo de 106. Pronto. Próxima etapa, nós devemos calcular então, ou encontrar o volume específico. Traçando uma curva aqui, então, de volume específico e interligando os valores coincidentes, nós encontramos esta linha aqui, que coincide aqui e aqui. Olhando em qualquer um dos dois, nós vemos que o valor do volume específico é de 0,922. Então, vamos anotar como sendo de 0,922. Agora, só falta o valor da temperatura de bulbo úmido, que é simples de ser encontrada. Analisando aqui esta linha, nós vemos que aqui o valor é 30, 31, então nós podemos considerar como sendo 31,5. Então, anotando aqui, 31,5. Então, nós vemos que agora nós já temos determinadas todas as características do ar no duto 1 e no duto 2. Agora que nós já temos as propriedades do ar nos dutos 1 e 2, nós podemos também determinar as propriedades desse ar no duto 3. Como se trata de uma mistura, nós sabemos que as propriedades do ar no duto 3 precisam necessariamente ter características intermediárias entre o ar que está vindo do duto 1 e o ar que está vindo do duto 3. Na prática, o que a gente faz? A gente vai até o gráfico psicrométrico e marca os pontos de estado do ar do duto 2 e do ar do duto 1 e cria uma linha que interliga esses dois pontos. Como se trata de uma mistura, obrigatoriamente o ponto de estado do ar do duto 3 tem que estar em cima desta linha, ou seja, tem que ter características intermediárias entre as propriedades do ar do duto 1 e do ar do duto 2. Sabendo disso, nós precisamos agora conhecer mais uma propriedade deste ar no duto 3 para fazer a interseção com esta linha e descobrir onde se encontra o ponto de estado do ar que está no duto 3. Para isso, felizmente, nós temos uma equação que nos permite calcular a razão de mistura, que é uma das propriedades que está no gráfico psicrométrico. E essa equação ela é a seguinte: ela diz que
a razão entre a vazão máxima do ar que está vindo do duto 1 e do ar que está vindo do duto 2 é igual a razão de mistura do ar do duto 2 menos a razão de mistura do ar do duto 3, que é o que a gente quer encontrar, dividido por a razão de mistura do ar do duto 3 menos a razão de mistura do ar do duto 1. Para jogar os valores nessa equação, primeiramente nós precisamos calcular a vazão máxima do ar do duto 1, que vai ser o quociente entre a vazão do ar do duto 1 e o volume específico do duto 1. Olhando o enunciado do exercício, nós vemos que já nos foi dado a vazão volumétrica do ar no duto 1 e do ar no duto 2, então são dados do exercício. E nós também encontramos o volume específico do ar no duto 1 e do ar no duto 2 com a análise do gráfico psicométrico. Então, agora a nossa tarefa ficou fácil. Basta vir até a equação e substituir esses valores para encontrar aqui a vazão máxima do ar no duto 1 e a vazão máxima do ar no duto 2. De posse desses valores, nós podemos simplesmente substituir nessa equação os valores da vazão máxima do ar no duto 1 e no duto 2, substituir também os valores da razão de mistura do ar no duto 2 e no duto 1, que nós também encontramos através da análise do gráfico psicométrico, que são esses valores, e fazendo isso e resolvendo esta equação simples, que basta multiplicar cruzado aqui, nós encontramos que a razão de mistura do ar no duto 3 será de 0,0182 kg de vapor por kg de ar seco. Agora que encontramos esse valor, nós podemos anotar lá na tabela a razão de mistura do ar no duto 3, que vai ser 0,0182. E agora que nós sabemos que o ponto de estado do ar no duto 3 vai estar ao longo desta linha, e sabemos também a razão de mistura do ar no duto 3, nós podemos traçar uma linha aqui com este valor de razão de mistura e encontrar o ponto de estado do ar no duto 3, que será a interseção entre a linha aqui da razão de mistura e esta linha que interliga os dois estados. Fazendo isso, traçando a linha, nós encontramos aqui o ponto de estado do ar no duto 3. Agora, basta que nós encontremos os demais valores e preenchamos os dados lá da tabela do ar no duto 3. O primeiro valor que nós podemos encontrar aqui é a pressão de vapor. Aproximando mais um pouco aqui, nós vemos que a pressão de vapor é de aproximadamente aqui 29. Então vamos anotar lá a pressão de vapor, que será de 29. Agora nós podemos encontrar também a entalpia específica. Traçando a linha aqui com a inclinação específica, nós vemos que este valor é de aproximadamente 82. Então, anotando também a entalpia específica, nós temos um valor de 82. Na próxima etapa, nós vamos encontrar aqui o volume específico, que é de aproximadamente aqui 0,8962. 0,8962. Fazendo o mesmo aqui para a temperatura de bulbo seco, traçando uma linha vertical aqui, nós encontramos que esse valor é de aproximadamente 34,4 graus Celsius. Então, vamos anotar 34,4 graus Celsius. Nós também podemos encontrar aqui já a temperatura de bulbo úmido, que vai ser 26,5 aproximadamente. 26,5. E já podemos também encontrar aqui o valor da umidade relativa, que será aproximadamente de 52% aqui. Nós temos a linha de 50, então aqui 52% de umidade relativa. E pronto, assim nós já conseguimos determinar todos os valores
do ponto de estado do ar no duto 3 e respondendo assim a letra A da questão. Responder a letra B do exercício é muito fácil, uma vez que nós sabemos que a quantidade de ar que passará pelo duto 3 necessariamente tem que ser um valor que será igual à soma do ar que está vindo do duto 1 com o valor do ar que está vindo do duto 2. Então, é simples. Porém, como uma forma de conferir os nossos cálculos e as metodologias que nós usamos até o momento, geralmente a gente calcula isso através da vazão mássica, porque para calcular através da vazão mássica, a gente vai precisar usar aí o volume específico que nós encontramos no gráfico psicométrico, então será uma forma de conferir se o nosso valor está correto. Então, vamos fazer isso. Nós sabemos que a vazão mássica do ar no duto 3 tem que ser a soma da vazão mássica do ar que está vindo do duto 1 mais a vazão mássica que está vindo do ar no duto 2. Nós encontramos esses dois valores na questão anterior. Somando, nós temos este valor de vazão mássica do ar no duto 3. Uma vez que nós temos a vazão mássica, nós podemos calcular a vazão volumétrica, que vai ser igual ao produto entre essa vazão mássica e o volume específico do ar no duto 3, que nós encontramos através da análise do gráfico psicométrico, que é este valor aqui. Fazendo este produto, nós chegamos no valor de Q3 é igual a 550,58 metros cúbicos de ar por segundo, que nós podemos verificar que é muito próximo da soma de 200 mais 350. Então, nós encontramos um valor aceitável e chegamos à conclusão de que a nossa análise do gráfico psicométrico muito provavelmente está correta. Então é isso. Nós conseguimos resolver as questões A e B do exercício. Se inscreva na página do PET-A no YouTube para encontrar mais videoaulas como essa. Obrigado e até a próxima aula.